Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu vou lembrar que foi exposto semana passada pelo nosso irmão Vinícius, que é do versículo 2 até o versículo 7, a situação ali em Filipos, a certa desavença que havia entre Evódia e Sintique, e o apóstolo Paulo querendo essa união, mostrando que o amor cristão, que o laço fraterno em Cristo Jesus deve eliminar toda e qualquer divisão que há no corpo de Cristo. E depois o apóstolo Paulo fala sobre alegria no Senhor, alegrar, versículo 4, sempre no Senhor. E aí o irmão Vinícius expôs aqui que essa alegria tem um pano de fundo maior, não é apenas uma alegria pela alegria, mas uma alegria lembrando de quem é o nosso Deus, do plano redentivo do nosso Deus, lembrando da soberania do nosso Deus, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem dos eleitos, lembrando, por exemplo, do livro da vida, como está escrito no próprio versículo. Então nós temos todas essas lembranças das obras de Deus ao favor do seu povo, que deve nos fazer alegrarmos. E depois ele termina a perícope, o apóstolo Paulo, e Vinícius expôs aqui semana passada, sobre ansiedade, e no versículo 7 o apóstolo Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É importante a gente recapitular isso, por quê? Porque o versículo 8 já começa finalmente, ou seja, eu vou aqui concluir, meus irmãos, agora ações práticas para a vida de vocês, para que vocês comecem a utilizar essas exortações que eu vou listar agora para vocês, na vida prática de vocês, sempre. Eu já falei sobre ansiedade, eu já falei sobre a alegria no Senhor, eu já falei sobre a importância da união, a importância sobre todos terem um mesmo pensamento. E a gente pode colocar também no plano maior, que o finalmente a gente pode dizer também que está ligado a toda a epístola. Porque no capítulo 4 nós estamos chegando ao final da epístola aos Filipenses. Então nós depois vamos ter Paulo falando sobre a alegria, sobre os donativos que Filipos enviou para ele. Então a epístola está chegando ao seu final. Logo depois disso nós vamos ter sobre o versículo 10 e já encerra no versículo 23. E pode ser dividido em alguns períodos para nós entendermos melhor. Mas a epístola está chegando ao seu final. E assim como em Efésios o apóstolo Paulo fala quanto ao mais, aqui é a mesma situação. Finalmente, quanto ao mais, Filipenses. Tanto que cada tradução vai vir diferente. Se é finalmente o quanto ao mais. Mas vamos para o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O versículo 7 termina falando sobre paz e diz o que? Exceto o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre pensamento. Porque aonde que se manifesta os desejos, assim a gente pode dizer, da mente, do coração, são os pensamentos. A gente vai saber se estamos sendo governados pelo cetro de Jesus Cristo, sim ou não, através dos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo agora ele vai para o âmago do ser humano. Por quê? Porque existem algumas pessoas, meus irmãos, que podem viver de maneira falsa, podem praticar uma determinada obra, mas o pensamento dessa pessoa é completamente distorcido. Existem pessoas, por exemplo, que nós exaltamos algumas atitudes, mas ela tem essa atitude apenas por causa de sua personalidade. Apenas porque a personalidade dela a favorece isso. Mas Deus, no seu interior, sabe o que passa no pensamento dela. O apóstolo Paulo está dizendo algo que o que eu vou falar aqui é sobre o pensamento de vocês. É óbvio que isso vai redundar em prática. Mas o apóstolo Paulo está indo mais profundo. Eu quero o coração. Aqui a gente pode dizer uma ligação. Existe uma ligação aqui entre coração do versículo 7, mente em Cristo Jesus e o pensamento. Tá? Existe uma ligação aqui que o apóstolo Paulo vai dizer sobre o que é para estar em nossa deliberação. Ele vai dizer finalmente, irmãos, tudo o que é
é verdadeiro. E lembrando que o contexto imediato é, como o irmão Vinícius disse, sobre essa desunião que aconteceu entre Evódia e Síntico e sobre a ansiedade. Qual é o remédio, meus irmãos, para a desunião e a ansiedade? É isso que está listado aqui também. É isso que está listado. É lembrar a alegria do Senhor, se alegrar do Senhor, como foi exposto, se alegrar do Senhor, lembrando o plano redentivo do Senhor, lembrando que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, lembrando sobre que nós devemos colocar as nossas petições diante de Deus e nosso Pai, mas lembrando também dos nossos pensamentos. A gente vai ver isso no final. Porque não adianta muitas das vezes nós orarmos durante o tempo que for e levantarmos e esquecermos que é Cristo Jesus que deve governar o nosso pensamento. Não adianta. Não adianta fazer jejum e quando acabou o período do jejum, eu levanto, eu vivo a minha vida e esqueço que é Cristo quem governa os meus pensamentos. Não adianta. Não adianta eu ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e esquecer de ficar meditando no que foi lido no meu interior. Não adianta. Não adianta, a gente vai ver no final aqui, no versículo 9, ser exposto domingo a domingo, a palavra de Deus e não pensar sobre a palavra de Deus. Não adianta. E é essa a cláusula final do versículo 9 que a gente vai ver. Não adianta. Simplesmente não adianta. A vida cristã não é mágica. Deus quer que os seus servos desenvolvam a sua salvação. A gente viu isso no livro de Filipenses. Quem não está disposto a desenvolver a sua salvação, o apóstolo Paulo aqui está no mais íntimo modo de desenvolvimento da salvação, que é no pensamento, essa pessoa tem que começar a praticar isso. Tudo que é verdadeiro, o apóstolo Paulo está dizendo que o cristão, ele tem que sair daquilo o que é falso. Mas do que é falso? Apenas da mentira? Sim, óbvio que está ligado à mentira. Sim. Mas, por exemplo, se a gente pensar tudo que é verdadeiro e linkar aqui com o versículo que foi exposto na semana passada pelo irmão Vinícius, não andeis ansiosos de coisa alguma, e quando a gente para pensar que a ansiedade muitas das vezes está linkado com abstrações da nossa mente, com medos irreais da nossa mente sobre o que eu vou comer, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, isso tudo, muitas das vezes, não são coisas reais. Por quê? Porque no hoje Deus está te dando alimento, no hoje Deus está te dando trabalho, no hoje Deus está te dando todas as coisas necessárias para a vida nessa terra. Mas a gente fica com medo e começa a fazer abstrações, começa a não andando no plano da verdade, porque a verdade é o que está revelado. Revelado onde? Nas Sagradas Escrituras e na revelação geral, que a gente fala que é a criação, a obra da criação. Não adianta andar ansioso. E não adianta querer vencer a ansiedade se nós estamos mais vivendo nos devaneios do nosso pensamento e não no mundo real de Deus. A ansiedade não vai acabar. Se ao invés de eu pensar em tudo que é verdadeiro, e aqui a gente pode colocar, pensar na palavra de Deus. Ao invés de eu pensar no Salmo 23, meditar nele, não, o que eu faço? Eu fico meditando em coisas supérfluas, que não aconteceram e que nunca vai acontecer talvez. Eu fico meditando em temores, e em temores, e em temores, que vêm por artimanha do maligno. Muitas das vezes. Essa perícope, Lutero podemos dizer aquela famosa frase de Lutero: não tenho como evitar que Satanás pouse na minha cabeça.
mas como pássaro ele vai fazer. Eu não tenho como evitar que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninho. E assim são os dardos inflamados do maligno. Muitas vezes nós não podemos evitar um dardo que passa sobre o nosso pensamento. Não tem como evitar. Mas tem como evitar fazer ninho. Tem como evitar ficar meditando nisso. O que nós vamos ver aqui, por exemplo, tudo que é verdadeiro não significa que nós não vamos ter uma vez ou outra vacilações na caminhada cristã, vacilações no nosso interior. Não é isso. Mas é lutar ativamente para vencer. Essa perícope, meus irmãos, em primeiro lugar, ela já tira totalmente aquela ideia de que nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo vai listar aqui, começando pelo que é verdadeiro, que vocês têm controle sobre o pensamento de vocês. Basta vocês quererem. Basta vocês assim desejarem. Porque o Espírito Santo mora em vocês. O Vinícius expôs aqui, agora a liturgia, desde Números até Atos. A capacitação que faltava ao povo hebreu agora é uma realidade na nova dispensação. Não há desculpa para o cristão que vive no presente século para não progredir nas virtudes cristãs. Porque o Deus que ressuscitou Cristo Jesus mora em mim e em você. O apóstolo Paulo não está aqui, já é bom nós falarmos sobre essa ideia de pensamento positivo, sobre essa ideia de mentalizar coisas. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre virtudes cristãs como governo de Deus no nosso pensamento. Não é pensamento positivo para mudar a sua realidade. Não é, isso não existe. Não existe. Não existe. Depois ele fala tudo que é respeitável. Tudo que é respeitável, tudo que é justo. Respeitável aqui, meus irmãos, é aquilo que está ligado à conduta cristã. Se algo que você pensa, que eu penso, não pode ser dito, isso não deve ocupar o seu pensamento. Se há um desrespeito, se eu vou dizer isso, eu vou estar desrespeitando a pessoa, eu vou estar desrespeitando o momento. Então, por que isso está ocupando o seu pensamento? Por quê? A caminhada cristã, muitas vezes, nós pensamos muito no que é externo a nós. A gente vai ver que tem um aspecto externo. Mas, o que Cristo disse? Que é do coração que procede os maus desígnios. Muitos cristãos ficam olhando ao seu redor, tentando achar pecado em tudo, tentando achar demônio em tudo, e param de olhar para dentro de si, para julgar os seus próprios pensamentos, para ver se tudo que é verdadeiro está rodeando os seus pensamentos, para ver se tudo que é respeitável está rodeando os seus pensamentos, para ver se tudo que é justo está rodeando os seus pensamentos. Tudo que é justo, será que o pensamento que nós temos a respeito dos nossos patrões é um pensamento justo? Será que nós somos justos com os nossos próximos? Nos nossos pensamentos? Será que é a justiça do nosso pensamento ou nós ficamos sempre o nosso pensamento com uma posição de vítima? Sempre eu sou o coitado da situação. Tudo que é puro, o apóstolo Paulo segue. Isso aqui, meus irmãos, talvez seja a coisa mais difícil. Se tudo já era difícil, o que é puro, é quase impossível numa geração imoral. Tudo que é puro. Quais são as imagens
sobre sua cabeça. Tudo que é puro precisa permear o pensamento cristão. Tudo que é amável precisa permear o pensamento cristão. Por quê? Por causa da glória de Deus, por causa do próximo. Não é o resumo da tábua da lei? Porque quando nós estamos não pensando no que é justo, por exemplo, isso vai redundar numa língua, por exemplo, injusta. Se quando vem uma fofoca para mim, e eu não paro e penso com equidade sobre se aquilo que eu estou ouvindo é justo ou não, e eu já, sem pensar em nada, já compartilho o que foi ouvido, eu estou sendo justo. A justiça parou no pensamento. Se quando alguém vem falar sobre um terceiro, eu paro e penso, peraí, mas a Bíblia falou que a verdade é estabelecida com 3 testemunhos. Eu ouvi em outras partes, eu já comecei a nutrir um sentimento de inimizade contra uma determinada pessoa por causa de uma fofoca. Porque o contexto imediato aqui é a relação de Sintique e Evódia. Contexto imediato. Mas isso está ligado a todo. A pureza cristã, a amabilidade cristã e a boa fama cristã. A pureza não nutre sentimento lascivo, pensamento lascivo. A amabilidade não nutre pensamentos irascíveis. O cristão não é chamado para ser irascível. E aqui tem outro ponto em que nós começamos a falar sobre personalidade. Porque algumas vezes a pessoa é tímida, ela não rebate o mal com o mal, mas não porque ela é uma pessoa que nutre as virtudes cristãs, mas porque a sua personalidade não permite. Porque a amabilidade muitas das vezes está longe do coração dessa pessoa, do pensamento dessa pessoa. Essa pessoa não consegue expressar a sua ira, mas ela consegue ficar nutrindo a ira do seu pensamento em várias situações. Em várias situações. O irmão Vinícius expôs semana passada sobre o quê? Sobre a situação dentro da igreja, que antes é melhor que nós soframos o dano do que fraturar o corpo de Cristo, do que fazer uma desunião dentro da igreja. Mas é isso que nós nutrimos no nosso pensamento quando somos ofendidos dentro da igreja? Ou nós ficamos remoendo e remoendo? Todos os atos externos dos homens poderiam ser sanados aqui. Todos os atos externos. A preservação do novo mandamento, não dirá falso testemunho, seria preservado se nosso pensamento fosse de que tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama. Antes de nós passarmos pelo que é a virtude, o que é o louvor, vamos para Tiago. Tiago 1,12 vai dizer o quê? Tiago 1,12 até o 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. A única diferença é que o apóstolo Paulo está partindo do ponto positivo. Tudo que é amável, tudo que é virtuoso. Enquanto o Tiago está indo pelo que é negativo. Ou seja, ele está tratando já do pecado. Os dois estão falando sobre o mesmo assunto em determinadas facetas. Por exemplo, aqui, a cobiça, ela atrai e seduz. Então, depois de haver concebido, ela nasce no interior do homem. Dá luz ao pecado. Exterior. Uma situação externa passa para o interno. A gente fica remoendo aqui e depois a gente peca. E cheio de justiça própria. O meu pensamento está certo. Eu estou certo. Vamos voltar para Filipenses. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo: se alguma virtude há, se algum louvor existe. Aqui o Vinícius já explicou que isso aqui é um recurso argumentativo. Ele não está duvidando se existe virtude ou se existe louvor. É um recurso argumentativo que é para os cristãos em Filipos pensar não apenas no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é boa fama, mas tudo que é virtuoso. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que eu listei coisas que não são exaustivas em si. Mas se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É esse o resumo do capítulo, do versículo 8. O versículo 8, Paulo já começa dizendo o que deve ocupar o seu pensamento. A pergunta é: os cristãos têm ocupado o pensamento com essa lista do apóstolo Paulo? Eu e você ocupamos a nossa semana de domingo até hoje, domingo passado até hoje, com essa lista aqui? Ou será que nós ocupamos a nossa mente com coisas fúteis, com coisas que para nada servem? Aí depois, o que nós falamos? Estou ansioso. Depois nós dizemos: não consigo vencer o meu pecado, porque eu sempre caio. Eu sei o que Tiago disse, mas por que eu sempre caio? O que você tem no teu, na sua mente? O que passa? Se o cetro de Cristo governasse o pensamento dos cristãos, a nossa piedade seria diferente, a nossa santidade seria diferente. Se o cetro de Cristo, a glória de Cristo, como o apóstolo Paulo viveu para a glória de Cristo, se isso governasse o nosso pensamento, vamos ser sinceros, vamos parar de não falar o que deve ser falado. Mas numa nação que tem 40 milhões de cristãos, que se dizem, pessoas que professam cristãos, se esse versículo aqui fosse uma realidade dentro da igreja, nenhuma igreja teria bancos vazios. Mas o que acontece é que nem no dia do Senhor, no domingo cristão, a gente faz isso. Nem no dia do Senhor nós conseguimos ter um dia sequer cultivando essas virtudes. Mas
O domingo, que poderia ser um dia em que, já que eu não consigo de segunda a sábado cultivar esse pensamento, porque eu tenho tarefas, eu tenho trabalho, eu tenho que fazer tantas coisas, eu não consigo cultivar o versículo 8, não consigo. O Senhor, o que fez? Lhe deu o domingo. E lhe deu uma nação que honra o domingo. De tal maneira em que hoje, praticamente todos os funcionários comuns têm um dia no mês para folgar no domingo. E nós cultivamos isso? Eu e você hoje, nós cultivamos esses pensamentos? Ou a gente ficou pensando no nosso trabalho da semana passada? Ou a gente ficou pensando no trabalho de amanhã? Ou a gente ficou pensando, não sei, no que vimos no Instagram? Ou a gente ficou vendo um filme hoje, ou a gente ficou fazendo qualquer outra coisa, mas não cultivando o que está escrito aqui. Aí depois os cristãos reclamam que estão andando ansiosos. Depois os cristãos reclamam que não estão conseguindo se alegrar. Por que não estão conseguindo se alegrar? Porque não estão pensando corretamente. Simples. Simples. Difícil de executar, mas é simples. E por que não pensam corretamente? Porque é o versículo 9. O que também aprendeste. Para pensar corretamente, é necessário aprender corretamente. Ninguém pensa corretamente se não aprende corretamente. Não tem como alguém querer ter uma vida de virtude cristã se não aprende, em primeiro lugar, lendo a palavra de Deus. E aqui vamos dizer um termo que muitas vezes a gente acha que é uma antítese, mas nós somos humanos, nós somos seres que cansam. A questão é sobre o que vale a pena se cansar. Vale a pena se cansar pela palavra de Deus. Ler a palavra de Deus até a exaustão, até cair no sono. Mas nós não fazemos isso. Se eu estou um pouco cansado mentalmente, eu não abro minha Bíblia. Se hoje eu tive um dia muito atordoado, hoje eu não vou fazer o meu devocional. Mas nós conseguimos encontrar na nossa rotina horário para tudo. Se nós queremos colocar uma nova dieta, a gente consegue um tempo no nosso dia para preparar os alimentos. Se nós queremos entrar na natação, nós conseguimos um tempo no nosso dia para entrar na natação. Se nós queremos fazer uma viagem, nós conseguimos encontrar nosso dia para programar certinho para a gente conseguir fazer a nossa viagem. Ou outras coisas. Um trabalho novo. Se o trabalho novo me exige mais horas, eu consigo dedicar essas mais horas para o trabalho novo. Mas eu não consigo dedicar mais horas ao meu Deus para cultivar alguns pensamentos. Por quê? Será que eu não consigo ou eu não quero? Vamos ser sinceros. Porque o primeiro é tudo que é verdadeiro. Vamos ser verdadeiros em nossos pensamentos, vamos pensar na nossa rotina e pensar, eu não consigo ou eu não quero. Vamos ser sinceros. Eu não quero. Muitas vezes eu não quero. Eu quero me divertir. Eu quero me divertir. Muitas vezes é isso. Muitas e muitas das vezes é eu não quero. E o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, aqui no versículo 9, o que também aprendeste e recebeste. Isso aqui são coisas que estão ligadas, mas são diferentes em si. O apóstolo Paulo vai dizer o que aprendeste, o que recebestes, ouvistes e vistes. Das duas primeiras, todos os cristãos têm no primeiro século. E nós também temos hoje. Por quê? Porque nós aprendemos o que está escrito na palavra de Deus,
e nós devemos receber. A gente vai ver essa distinção. Mas ouvir e vir em Paulo, nós não temos isso. Tá? Nós não temos, porque nós não ouvimos o próprio Paulo falando, nós não ouvimos. E nós não vimos o próprio Paulo vivendo. Nós temos relatos de Paulo falando e relatos de Paulo vivendo. Nós sabemos que Paulo tinha uma vida exemplar, mas os filipenses viam. Vamos chegar nisso. Tá? Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: o que aprendestes e recebestes. Por quê? Porque nem tudo que nós aprendemos nós recebemos. Ou pelo menos não deveria ser. Uma coisa é aprender intelectualmente. O receber é colocar, como Provérbios diz, na tábua do coração. Essas são as diferenças. Então tem muitas coisas que nós aprendemos. Filosofias, coisas da cultura. Nós aprendemos muitas coisas durante o nosso dia. O nosso dia a dia é um verdadeiro aprendizado. A verdade é que todo dia que nós abrimos o nosso Instagram, que nós ligamos a TV, que nós conversamos com um amigo, com um familiar, nós estamos aprendendo. Querendo ou não, estão querendo nos ensinar alguma coisa. O que você tem que vestir, como você tem que andar, o que você tem que falar, o que é certo, o que é errado. Sempre. Sempre estão querendo ensinar isso. Algumas coisas a gente retém, outras não. Esse é o certo. E na doutrina, aí, a grande infelicidade dos cristãos é que eles usam esse que é correto, no aspecto humano, e aplicam isso na doutrina. Como assim? Existem doutrinas que os cristãos sabem intelectualmente. A pergunta é: eles receberam? Eles guardaram a doutrina na tábua do coração? A gente acabou de citar o dia do Senhor. Muitos conhecem. Agora, quantos guardaram na tábua do coração? Quantos receberam? O nono mandamento: não dirás falso testemunho. Muitos conhecem. Todos conhecem, todos os cristãos conhecem essa. Mas quantos recebem na tábua do coração e quando vão falar de um irmão, pensam duas vezes? Quando vão falar de um colega de trabalho que acabou de sair da sala, pensam duas vezes? Quantos? É aprender e receber. Não adianta aprender somente. Quem aprende e não recebe, perdeu tempo em aprender. Perdeu tempo. E nós que somos reformados, que somos muitas vezes conhecidos por esmerarmos tudo, a maioria de nós aprende, mas poucos de nós praticam, recebem. O pastor, até numa conferência, disse: muitos sabem, mas não fazem download para o coração. Não fazem download. Continua vivendo a vida. Continua vivendo a vida. E basta uma nova corrente, ele já muda totalmente. Porque ele aprendeu, mas ele não recebeu. Porque quem recebe pode passar o vento que for e vai continuar com os pés firmes na doutrina bíblica. Pode passar o que for. Essa é a diferença. O cristão tem que tomar muito cuidado para quando a doutrina for bíblica, ele aprender e receber. Olha a condicional: quando a doutrina for bíblica. A imaturidade cristã é que tudo que a pessoa fala que é bíblico, tudo que a pessoa fala que é cristão, a pessoa já recebe no coração. Então a pessoa lendo o livro cristão, acabou de sair, ela já recebe. Ela não compara com a Bíblia. A gente vai ver isso na hora da aplicação do sermão. É julgar, primeiramente. Aprendeu? Julgue. Por que, meus irmãos, Deus se revela progressivamente? Os irmãos já pararam para pensar por que Deus se revela progressivamente? Ou seja, por que Deus não chegou num ato e revelou tudo para Moisés? Ou num ato e revelou tudo para o ser humano só? Primeiro, porque existe uma história da redenção. Primeiro ponto: Deus se revela na história. Segundo ponto:
O homem não conseguiria entender tudo. Também um outro ponto. Um outro ponto também é para nós caminharmos sobre aquilo que deve sempre estar no nosso coração antes de aprendermos novas doutrinas. Como assim? Não adianta a gente querer aprender, por exemplo, sobre, não sei, doutrina da salvação, predestinação e outras coisas mais, se nós não temos a lei de Deus no nosso coração. Se nós não temos o sermão do monte no nosso coração, nos nossos pensamentos. Não adianta. A pergunta é: nós recebemos a lei de Deus, o sermão do monte no nosso coração? Recebi o que ele diz, porque tem que estar no seu pensamento. Aonde estava a Bíblia? Conseguimos achar numa folhear onde está o sermão do monte? Conseguimos folhear a Bíblia? Eu já acho a lei de Deus. Isso aí é o beabá da fé. Isso é o beabá. Achar o sermão do monte e achar a lei de Deus na Bíblia. É o beabá. Mas nós conseguimos entrar no Netflix e achar o que a gente consegue, que a gente quer ver. A gente consegue. Por quê? Porque algo a gente gosta e outro a gente não gosta tanto. Por isso. Infelizmente. Isso é um alerta. Isso não é para a gente sair daqui e ficar tudo bem. É um alerta para mudança de vida. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, aqui está, que nós falamos, isso está próprio dos Filipenses, e nós temos uma aplicação disso através de ouvir o Evangelho sendo pregado domingo a domingo. A palavra de Deus tem que ser ouvida, e na convocação solene, aos domingos, por exemplo. Não é uma opção. Hoje eu não vou na igreja, eu vou ler a Bíblia. Isso não é uma opção para o cristão. Porque a palavra de Deus tem que ser lida e tem que ser ouvida. E tem que ser vista. Como? Sacramento. Nós aprendemos isso. E através também de testemunhos cristãos. De conversas cristãs. Temos que pensar sobre essas coisas. Então, os filipenses, em primeiro lugar, eles aprenderam do apóstolo Paulo, eles receberam, nós vimos que era uma igreja muito, mas muito receptiva ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começa a epístola diferente de muitas outras, que é o quê? Não se utilizando do seu selo apostólico. Por quê? Porque já era pouco pacífico. Os filipenses praticavam isso, mas deveriam continuar a praticar isso. Porque eu vi algumas práticas, como nós vimos na semana passada. Ninguém é perfeito que não há falhas. Perfeito na caminhada cristã que a gente viu no versículo 12 até o versículo 16 de uma exposição. Perfeição do sentido metafórico, maturidade cristã. Ninguém é maduro a ponto de não precisar amadurecer mais. A não ser que já morreu. É maduro em relação a nós. Mas ainda assim vamos estar aprendendo na eternidade. Porque Deus é inesgotável nesse ser. É inesgotável nesse ser. E ele disse que começamos pelo pensamento. E ele termina, e isso praticamos. E isso praticamos. Por quê? Porque nós vimos já no capítulo 3 que existiam algumas legalistas que falavam só da prática cristã. Nós vimos isso. Era só na prática cristã, na prática legalista cristã. É isso que está reforçando aqui. Tem que fazer isso, tem que circuncidar, tem que fazer isso. O apóstolo Paulo rechaça. Mas também havia outro grupo, dos antinomistas, que diziam que é só as doutrinas e não preciso praticar. O apóstolo Paulo também rechaça isso. E nesse versículo aqui, nesse sumário da epístola, ele diz: pense e pratique. Pense e pratique.
Não é para ficar pensando somente. Não é apenas para pensar no que é de boa fama, mas quando vir alguém falar mal de outro, eu não honrar o outro e defender o outro. Isso não adianta. Não adianta eu ter pensamentos puros, ou buscar ter pensamentos puros, que se na roda dos esclarecedores toda a pureza se esvai. Não adianta. Não adianta ter pensamentos amáveis e no primeira chama de ira que está ao nosso redor, nós dissipamos esse pensamento e entramos também murmurando. Entramos também com ira, esquecendo a moderação, esquecendo o equilíbrio cristão, esquecendo que o cristão tem que ser a imagem do seu mestre nessa terra e demonstrar amor aos perdidos. E ser amável no ambiente de trabalho. Não adianta a gente pregar o evangelho no ambiente de trabalho se nós não somos conhecidos como pessoas amáveis, fofoqueiras, indisciplinadas. Na verdade, muitas das vezes, o que nós fazemos? Estamos desonrando a Cristo, falando algo que nós não vivemos. Praticar. Prática cristã é fundamental. E o versículo final aqui, a parte B do versículo 9, o que Paulo diz? E o Deus da paz será convosco. Percebam. E o Deus da paz será convosco. Assim como está no versículo 7, guardará. Está no futuro. Por que está no futuro? O servo seria o apóstolo Paulo dizer, olha, para acalmar o meu coração, eu não preciso saber que Deus será comigo. Eu quero saber se Deus está comigo. O apóstolo Paulo não dá essa certeza. Em qual sentido? Em qual sentido? O apóstolo Paulo, tanto no versículo 9, quanto no versículo 7, diz o seguinte: Deus só será convosco no sentido de favor, tá? No sentido de favor, se vocês praticarem essas coisas. Que isso estamos ensinando salvação por obras? Não, jamais. O que estamos dizendo é o quê? Se essas coisas não são praticadas, Deus virá com disciplina, porque Ele disciplina o filho a quem ama. Deus não será favorável a você e a mim se estamos vivendo contra isso aqui. Essa seria a pior atitude de Deus. Ser favorável, nos dar paz, se estamos indo contra os mandamentos dele. Ele vai vir com disciplina. Até que arrependamos. Até que nos arrependamos e voltemos para o caminho da retidão. Foi o que ele fez com Israel. Foi o que ele fez com Israel. Não pensemos que viver uma vida dissoluta eu posso confiar que Deus está comigo e eu vou viver em paz. Não. Não pense em se agarrar em eu não vou andar ansioso e não praticar isso aqui. Eu vou vencer os meus pecados, não, porque Deus é favorável a mim. Deus será comigo. Mas eu não pratico. Deus não será favorável se nós, na nossa responsabilidade, não desenvolvermos a nossa salvação. Ele virá com disciplina, até cairmos de joelho, rogando perdão dos nossos pecados. Ou nós estamos achando que Deus sempre é favorável ao seu povo, mesmo o marido adúltero, não, Deus é favorável a ele. Não. Ele vai sentir o peso do seu pecado, como Davi sentiu o peso do pecado dele. Nós devemos entender isso. Nós não ensinamos perda de salvação, porque a Bíblia não ensina perda de salvação. Mas ensinamos que Deus disciplina. E para querer a nossa salvação, se nós não andarmos no reto caminho, a disciplina será pesada. A disciplina será pesada. Deus nos colocará no céu.
Colocará. Mas a que preço nós queremos herdar o céu? A qualquer preço, sim. Mas nós podemos herdar os céus, como já nos está prometido, sendo vasos operosos, sendo vasos de virtude, sendo vasos de louvor. Ou podemos herdar o céu como moribundo, que está morrendo. Os dois vão herdar os céus. Os irmãos acham que Deus só fez isso no Antigo Testamento, só fez isso na igreja de Corinto. Agora Deus não trabalha mais assim. Não, o último foi o pessoal de 1 Coríntios. O último foi Ananias e Safira. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Não vivamos uma vida cristã absoluta achando que está tudo bem. Uma vida cristã que não pensa em Deus e está tudo bem. Está tudo bem, tudo vai bem. Não vai bem. Não vai bem. E desconfie se for bem. Porque Deus disciplina o filho a quem ama. Se estamos vivendo absolutamente e está indo tudo bem, desconfie. Aí a situação é pior do que pensamos. Porque ainda não é filho. Aí é pior. Aí é muito, muito pior. Vamos para algumas aplicações, meus irmãos. Primeira aplicação. Nós já falamos aqui brevemente, o cetro de Cristo deve governar os nossos pensamentos. O cetro de Cristo deve governar os nossos pensamentos. Não podemos dizer que Cristo é rei, mas não governa os meus pensamentos. Porque se o cetro de Cristo não governa o meu e o seu pensamento, nós somos rebeldes. Estamos fazendo insurreição contra Cristo. Nós podemos ver esse governar de Cristo em dois aspectos. Primeiro, o aspecto externo. Como? Como está lá em 1 Tessalonicenses 5, 21, 22. Em que a ideia é julgando, nós vamos julgando todas as coisas, retendo o que é bom e abstendo-se do mal. Está em 1 Tessalonicenses 5, 21, 22. Se Cristo governa o meu pensamento, se Cristo governa, Ele é rei sobre o meu coração, então eu devo andar julgando todas as coisas. É todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. É os mínimos detalhes da sua vida. É os mínimos detalhes. Ah, isso é cansativo. É. É como o apóstolo disse em Romanos. Tem coisas que não são pecado em si, mas se você desconfia e você não faz com fé, se torna pecado para você. É por isso que nós devemos julgar todas as coisas. Filmes que nós vemos, conversas que nós temos, nossa rotina. A nossa rotina deve ser julgada nos nossos pensamentos. Quem seguimos no Instagram, no Twitter, quem damos ouvido, tudo, as pregações que assistimos, tudo devo julgar, biblicamente. Não julgar eu sendo o padrão, eu sendo a régua, não. Julgar aqui é biblicamente, é justificar biblicamente. Eu não faço isso porque está escrito na palavra de Deus isso, como Jesus fez com Satanás. É biblicamente, não é eu acho que. Retendo o que é bom e abstendo-se do mal. Não é apenas reter o que é bom e continuar de frente do que é mal. Não adianta. Não. Vamos dar um exemplo que é muito difícil entrar na nossa cabeça, mas, por exemplo, quem gosta de série, a nossa geração fissurada em série, eu assisto uma série que é completamente imoral, mas eu retenho o que é bom. Eu tiro o que é proveitoso dessa série, ou dessa novela. Podemos colocar novela também.
ela é imoralidade pura, mas tem algumas coisas que eu consigo tirar o que é bom. Não, mas pera aí, Paulo está voltando para você se abster do que é mal. Não é só reter o que é bom, mas abster-se do que é mal. Porque somos pecadores, meus irmãos. O nosso pensamento, basta uma gota de pecado para nós ficarmos meditando naquilo, para nós ficarmos fazendo um cultivo na nossa mente, até que nós venhamos a praticar o que Tiago diz: pecado. Basta uma semente satânica do que andamos por aí, para depois cairmos em pecado, para depois esmorecermos na fé, para depois ficarmos cansados de andar na piedade, cansados da santidade, e nós não sabemos por quê. Porque nós não estamos nos abstendo do que é mal. Externamente. E que sai internamente, muito mais internamente. Então é praticar o que é bom, é reter o que é bom e abster-se do que é mal. Fuja do que é mal. Fuja. Assim como José fugiu da mulher de Potifar. Fuja. O cristão não é chamado para brincar com o pecado. Fuja do pecado. Ninguém é forte para ficar brincando com o pecado. Fuja. Se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Se seu braço te faz pecar, arranca-o fora. Se o teu pé te faz pecar, arranca-o fora, porque é melhor entrar no reino dos céus manco, cego, sem uma mão, do que ir para o inferno. É o que Cristo disse. O aspecto interno, nós vimos aqui, que é cultivar bons pensamentos. A respeito de quê? A respeito de Deus. A respeito de Deus, a sua obra da criação. A sua obra da criação. Nós vimos isso brevemente, um pouco das ações de graças de quinta-feira. Pensar no que é bom. Pensar no que é justo. Pensar no que é verdadeiro. Se nós olhamos para o mundo, nós não conseguimos ver nem um pingo de justiça. É porque a nossa ótica está manchada. Porque há justiça nesse mundo. Uma disciplina de um pai a seu filho justa deve ser louvada. O marido que administra a casa justamente é louvado. Um patrão é louvado que administra sua empresa justamente. O empregado que sempre segue a hora correta é para ser louvado. Neste mundo governado por Cristo, há justiça. Há coisas a serem louvadas, mas nós queremos apegar o que não. E ficar reclamando, e ficar murmurando, e ficar desanimado. Então, cultivemos bons pensamentos a respeito de Deus, da obra da criação e bons pensamentos a respeito do próximo. É claro que isso não significa que nós não venhamos ajudar, é claro que nós vamos ajudar. Se o próximo está em prática de pecado, nós vamos conversar com o próximo. Nós vamos exortar o próximo a viver uma vida justa. Aqui não é para ter pensamento positivo. Não é isso que a gente está dizendo. Mas para cultivar bons pensamentos, porque todos nós aqui fomos vertidos pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles que creem em Cristo. Então todos nós praticamos boas obras. Uns mais, outros menos. Mas nós somos tentados pelo maligno a sempre ver os pecados uns dos outros. E não as virtudes. Então esse é o primeiro ponto. O cetro de Cristo deve governar os seus pensamentos, os meus pensamentos, tanto no aspecto externo quanto no aspecto interno. Segunda aplicação, os bons pensamentos devem resultar em boas obras. Nós vimos isso. Não adianta pensar e não executar. Ninguém aqui é platônico. Ninguém aqui existe um mundo das ideias e um mundo das formas. Isso não é bíblico. Existe um mundo de Deus. E pratiquemos boas obras, conforme os pensamentos bons que nós temos, guiado pelo Espírito. Por quê? Porque o versículo 7 está escrito aqui que é Deus que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, tudo que nós vimos aqui não é por força humana, é em Cristo Jesus. É em Cristo.
A força está em Cristo. É nos benefícios de Cristo. É na obra de Cristo, na aplicação do seu Espírito. Não é força. Não é mudança de hábito. Eu vou mudar a minha rotina. Eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Não, é confiar em Cristo e, claro, mudar hábitos, mudar rotina, mudar pensamentos. Mas é em Cristo. E terceiro e último, meus irmãos. Terceiro e último. Tenha certeza de que ao fazer essas coisas, ao ter bons pensamentos, prática de boas obras, Deus, o Deus da paz, será convosco. Pratique boas obras, pratique bons pensamentos e tenha certeza que Deus será convosco. Tenha essa certeza. Por mais que as circunstâncias digam não. Nós estamos nessa terra para agradar o Deus da paz. Isso não significa que viver assim resultará em uma vida fácil. Não vai resultar em uma vida fácil. É uma vida de muitas vezes de privações, que é uma palavra proibida no seio da igreja. Privações é uma palavra que não está na nossa presente geração, muito mais no seio da igreja e muito mais na presente geração. Nós não podemos ser privados a nada. Mas ter uma vida de privação é para agradar o Deus da paz. O apóstolo Paulo se absteve de algumas coisas. O apóstolo Pedro, os cristãos do primeiro século, do segundo. Por que nós não? Se alguma coisa te faz pecar, se abstenha disso. Cuidado também para não ser legalista. Para o que eu me abstenho, todo mundo tem que se abster. Isso é sentimento farisaico. Isso é sentimento farisaico. Então, que nós tenhamos a certeza de que ao fazer o bem, pensar bem, Deus será conosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrarmos esse momento de aplicação de semana. Oremos. Meus amados, meus queridos, estamos diante de Ti, Pai, com a nossa mente e o nosso coração desnudados, Pai, perante Tua face. Senhor, Tu sondas e nos conheces, sabe, Deus, os pensamentos que estamos tendo, Deus, desde o amanhecer até agora. Sabe o pensamento que tivemos, Pai. Sabe se pensamos na Sua glória durante a semana, ou se pensamos na nossa glória, se pensamos apenas no nosso trabalho, apenas nas coisas dos terrenos, Pai. Esquecemos, ó Pai, das coisas celestiais. Tu sabes, Senhor, o que tem governado os nossos corações. Santo Deus, amado Pai, pedimos a Ti, Senhor, que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, Pai, e venhamos, Deus, voltar ao primeiro amor, aquele amor, Deus, em que nós pegávamos um salmo e ficávamos meditando naquele salmo durante o dia todo, Senhor. Pegávamos, Deus, uma doutrina bíblica que acabamos de aprender, Deus, e ficávamos a semana toda deslumbrados com aquela doutrina e alegres porque nos foi dado a graça de conhecermos aquela doutrina e ficávamos felizes e orávamos felizes porque antes não conhecíamos e agora conhecemos mais um pouco dos mistérios de Deus. Mas agora nós não mais somos assim, Pai. Agora tudo é apático, tudo é a mesma coisa, nada novo. As doutrinas não alegram mais o nosso coração, o pensar e meditar nos salmos já não está mais em nossa mente. Pensar no plano redentivo que o Senhor está executando, Pai, não alegra mais os nossos corações. E nós pecamos diariamente contra Ti, Deus. Temos pensamentos impuros, ó Pai. Temos pensamentos, Senhor, contra o nosso próximo, Senhor. Temos pensamentos contra, Senhor, tudo o que é virtuoso, tudo o que é louvável. Nós pensamos contra isso. E depois, Senhor, reclamamos que estamos ansiosos, reclamamos que não estamos alegres. Senhor, quantos de nós, Pai, durante a semana que se passou, recebeu de fato o sermão que foi aplicado e pregado na semana passada? Quantos de nós, Senhor, apenas aprendeu mais uma coisa para a galeria da informação cristã, mas quanto aplicaram, Senhor, o alegrar-se em Deus, quanto aplicaram, Deus, o sermão do irmão Vinícius, Senhor, sobre
ter pensamentos, o mesmo pensamento como deveria ter Evódia e Sintique, ó Deus. Quantos aplicaram isso? Quantos tiveram uma semana de segunda a sábado sem ansiedade, depois de ter sido revigorado no domingo? Quantos? Porque, Deus, muitas das vezes nós aprendemos, mas nós não estamos recebendo. Domingo a domingo nós estamos aprendendo e ouvindo, mas nós não recebemos, Senhor. O nosso coração muitas das vezes é de dura cerviz, e olhamos para o povo hebreu e ficamos abismados como pode existir um povo tão duro, quando nós somos a mesma coisa, Senhor. Dura cerviz que não recebe, não coloca na tábua do coração para não pecar contra ti, não medita nas suas obras de dia e de noite como o salmista fazia. E pecamos e ficamos fracos, desanimados, não querendo vir mais na igreja, não querendo vir mais na EBD, não querendo vir mais nos trabalhos, na oração, e nós não entendemos o motivo. Mude-nos, ó Deus, mude-nos, Senhor. Se estamos vivendo numa geração perversa e adúltera, Senhor, mas que não sejamos nós perversos e adúlteros nos nossos pensamentos, que não sejamos perversos e adúlteros, Deus, durante o meditar da semana, Senhor, que não sejamos, Deus, perversos no ambiente de trabalho, falando mal do próximo, falando mal do patrão, falando mal, Senhor, e quando poderíamos usar essas horas falando mal para falar das obras de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Para quantas pessoas nós pegamos nessa semana o Teu Evangelho, Senhor? Nós falamos muitas coisas, falamos de esporte, falamos de política, falamos da nossa família, falamos de tantas e tantas coisas, mas das Suas obras, do Seu Evangelho, das Suas bênçãos derramadas em nossas vidas, isso nós não falamos. Mude-nos, ó Deus, mude-nos, ó Pai, que sejamos diferentes, que recebamos, Deus, recebamos o que vem do alto dos céus, Pai, para não pecarmos contra Ti. Que essa noite, Senhor, comecemos, Senhor, a voltar ao primeiro amor, Deus, e colocar na tábua do nosso coração as doutrinas sagradas, Senhor. Voltemos, Senhor, a separar um tempo, Senhor, produtivo, Senhor, para a leitura e estudo da palavra, de maneira, Deus, com que o nosso coração se alegre, Pai, a orar, Deus, a jejuar quando necessário, Senhor, e que não esteja reservado aquele tempo apenas que nós abrimos nossas Bíblias, mas que o que foi lido, Deus, fique em nosso coração e em nosso pensamento, Deus, meditando no versículo, meditando no capítulo, meditando, Deus, em Ti, Deus, que tanto fez por nós. Por favor, Senhor, perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos. Nessa noite, Deus, nós pedimos, Deus, unicamente perdão, porque estamos longe, muito, muito longe, mas muito longe mesmo de Filipenses 4, do 8 ao 9, e de toda a Tua palavra. Perdão. Em nome de Cristo Jesus. Amém.